Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 45. Antes de lermos o texto, enfatizando aí mais uma vez a importância dos relacionamentos discipuladores. Orar por alguém, convidar alguém para estudar a Bíblia, fazer o estudo bíblico com ela, depois vê-la proferindo sua fé, confessando sua fé e sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Edmilson aí fez com Gabriel, a irmã Lene tem feito com alguns também, o pastor Neto também, tenho feito também. Precisamos estar estimulando isso dos irmãos. Por vezes vai acontecer de você fazer e acontece. Comigo aconteceu. De você explicar, Jurene, direitinho. Chega na hora e diz, olha, Cristo diz que todo aquele que crê tem que ser batizado. Você quer ser batizado? Não quero ser batizado. Acontece, porque estamos falando de algo espiritual. Não é uma lição a E, I, O, U. Não é uma tabuada. Não é, uma cartilha qualquer. Estamos anunciando verdades eternas, espirituais, para um mundo caído, para pessoas que estão sob a ira de Deus. E porventura você vai fazer a sua parte, vai fazer o estudo, vai explicar, e na hora, irmão Salles, a pessoa vai dizer, não, eu não quero. Depois, porque o batismo, meus queridos, ele é um divisor de águas, literalmente. Alguns entram indevidamente, é verdade, mas ele é um divisor de águas. Quando você explica para uma pessoa o evangelho e diz que tem que ser batizado, ali você vai ter já o filtro para saber se a pessoa de fato compreendeu ou não o que é o evangelho. Percebe? Então, precisamos orar e buscar essas pessoas e fazermos RDs. Ainda temos disponíveis aquele livro, né? O evangelho, temos o guia. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que virá a noite, como diz o Senhor Jesus, que não podemos mais fazer isso. E a noite, meus irmãos, significa a dificuldade da vida, indisposição, as enfermidades que surgem, né? Enfim, tantas coisas que podem ser colocadas como noite. Então, enquanto é dia, vamos trabalhar. Jeremias 45, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me lhe dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei, e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida por onde quer que você vá. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer já por este culto, por tudo que o Senhor já nos proporcionou viver, os hinos que nós conseguimos louvar ao Senhor, os textos bíblicos. Obrigado por termos tido o privilégio de testemunhar a profissão de fé desses 5 queridos irmãos em Cristo, e agora estamos diante da Tua palavra. Nós rogamos, Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, possa, ó Deus, colocar diante de cada um de nós os Teus propósitos, a Tua vontade, aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo para nos ensinar nesta manhã. A Ti, Pai Santo, toda a honra,
e toda a glória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Quer que eu pegue outro microfone? Porque esse está muito baixo, né? Vou pegar esse de cá. Acho que esse está melhor. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos mergulhar um pouco na vida de Baruque. É um personagem que a gente conhece mais o cantor, né? Quando fala de Baruque, quando não vem à mente o cantor, diz, é Baruque, não, mas não é esse Baruque que canta, não. A irmã Rosa conhece Baruque, já ouviu falar? Então, a gente pouco conhece sobre Baruque. Mas, queridos, ele é um personagem muito importante na vida da história da igreja, porque Baruque, ele foi um homem excepcional. Ele tinha, Elias, vários dons. Ele era um escriba. O escriba era uma pessoa versada na lei, no Antigo Testamento, versada nas coisas relacionadas a Deus. Ele era secretário, ele era porta-voz de Jeremias, ele era contador, arquivista, porque o escrivão, o escriba, ele fazia diversas atividades juntos. Ele era um intelectual, por assim dizer. Era um homem que tinha muitas habilidades e era muito importante em um reino. Além disso, Baruque também era amigo, companheiro, cooperador de Jeremias. É Baruque, meus irmãos, quem vai redigir as profecias de Jeremias. Uma e duas vezes. Porque quando ele compilou, quando ele escreveu as profecias que Jeremias ditava, o rei Jeoaquim queimou. Enquanto ouvia o rolo, ele pegou uma pequena faquinha e ficava tirando. Enquanto lia-se 3, 4 colunas, diz o texto bíblico, ele com a faquinha ia desencadernando o rolo e jogando lá na fogueirazinha, como é o nome daquilo que a gente não usa aqui muito, na lareira ali, né? Então ia jogando, e aí Deus disse, faça de novo. E Jeremias profetizou e Baruque escreveu. Jeremias era analfabeto? Não era analfabeto. É uma questão de cooperação, é uma questão de estar juntos naquilo que Deus queria fazer para o povo. Então Baruque, nós vamos ver, meus irmãos, que ele era contemporâneo, amigo de Jeremias, então ele viveu aí por volta do ano 600 antes de Cristo, então é um homem já de idade, né? Então está distante de nós esses 2.600 anos, e Baruque vai ter uma coisa muito importante. Por quê? Porque esse livro de Jeremias é o menor capítulo de Jeremias. Dos 52 capítulos de Jeremias, esse é o menor. Para quem está lendo, nós estamos hoje em Jeremias 49, né? 49 e 50, tá? Então, ele vai ser uma pessoa muito usada por Deus, e é aquele tipo de profissional que é muitas vezes invisível. Sabe quando você chega assim em uma casa, e em um escritório, numa repartição pública, e a gente não vê aquelas pessoas que estão trabalhando ali nos bastidores. A gente passa e não reconhece o rosto do zelador, da zeladora, a gente não reconhece o rosto daquela pessoa que está trabalhando, limpando uma vidraça. A gente não reconhece o rosto dessas pessoas. Tem até um filme que eu assisti uma vez, que o rapaz montou uma empresa de espionagem só baseado nesse tipo de pessoas. Ele recrutava e colocava pessoas para ser empregado doméstico, porteiro, motorista, que ninguém olhava. São pessoas invisíveis no nosso rumo, no nosso mundo. Assim também é Baruque. Mas Baruque, meus irmãos, ele vai nos ensinar muitas coisas na vida. Por exemplo, Baruque vai nos ensinar acerca da obediência em tempos difíceis.
Coloca aí Jeremias 36. Jeremias 36, o verso 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, olha só, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. 5. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. 6. Por isso, vá ao templo do Senhor, no dia do jejum, e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Jeremias estava preso no pátio do palácio e disse: Baruque, vai ser você. Você vai ter que escrever e ler, vai ter que ser o porta-voz, vai ter que chegar no templo, abrir e fazer uma leitura indigesta. Porque as profecias que Deus disse para Jeremias eram profecias que ninguém queria ouvir. Eram profecias de morte, de destruição, desolação, de que Nabucodonosor viria do norte, iria saquear a cidade. Então, não era fácil, mas Baruque demonstrou obediência. Será que Baruque foi? Olha o verso 8 agora, do 36. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer, e leu as palavras do Senhor. Então, meus irmãos, Baruque demonstrou essa obediência em tempos difíceis. Ele também vai demonstrar coragem em meio à oposição. Coloque agora aí o verso 17 desse mesmo capítulo. Olha, perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? 18. Sim, Baruque respondeu, e ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. 19. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então, além dele ser obediente, ele demonstrou coragem, porque a profecia era contra Judá. Não era profecia do tipo: eis que o Senhor vai trazer bênção, eis que o Senhor vai multiplicar suas lavouras. Não. Era profecia de que, olha, as mulheres grávidas serão saqueadas, será destruição, morte. Então, Baruque, meus irmãos, ele demonstrou essa coragem. Baruque também vai demonstrar, sabe o quê? Ele vai demonstrar esperança. Esperança em tempos de dificuldade. Não vamos ler, mas em Jeremias 32, Deus manda Jeremias comprar um terreno e dar para Baruque. Não fazia o menor sentido, meus irmãos. A terra já havia sido invadida na primeira leva. Nada valia nada. Como assim eu vou comprar um terreno? Simbolizando aquilo que Deus faria no futuro. Ou seja, haverá o tempo, diz o Senhor, em que vocês nesta terra continuarão a negociar, a vender e a comprar, a construir. Então, Baruque, meus irmãos, ele foi também esperançoso. Então, Baruque foi obediente, Baruque foi corajoso, e Baruque foi esperançoso. Contudo, Baruque chorou. Baruque lamentou. Baruque, meus irmãos, depois de testemunhar, queridos, tudo isso que ele havia testemunhado, depois de um trabalho muito importante, que foi colocar no livro tudo que o Senhor tinha dito, depois de ter visto a oportunidade de ter lido 2 vezes o livro, de ter pregado para o grupo grande lá no templo, de ter pregado uma segunda vez para um grupo seleto, que eram os líderes de Judá, Baruque lê o livro, fala para o povo o livro,
Mas em algum momento, Baruque, quando termina de redigir o livro, de amarrar as páginas, Baruque olha para o que está acontecendo e Baruque chora. Baruque, meus irmãos, ele vai ficar exausto. E essa exaustão dele não é só uma exaustão da mente, porque tem a exaustão física, a exaustão emocional e a exaustão espiritual. Por vezes uma pessoa tem as três, como Jó. A exaustão física, a exaustão mental, emocional, e tem também a exaustão espiritual, achando que Deus o abandonou. Baruque, ele está com essa exaustão, meus irmãos, espiritual e emocional. Ele diz: Senhor me abandonou. Baruque vai chorar, meus irmãos, porque ele redigiu as profecias. Ele viu o que haveria de acontecer. Baruque ficou, meus irmãos, com uma crise. Baruque entrou em crise, porque ele diz: meu Deus, já não basta essa dificuldade, já não basta eu ter que fugir, eu ter que me esconder, já não basta eu ter que tentar conservar a minha vida, agora eu vou ter que passar por tudo isso. O Senhor aqui está dizendo que o reino do norte, Nabucodonosor, vai invadir, vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo. Meus irmãos, Baruque então ler aquilo que ele mesmo escreveu e ele desaba. Baruque desabou. E Baruque chorou porque ele percebeu a desgraça que haveria de acontecer. Mas aqui, queridos, nós vamos ver uma coisa fundamental que diz respeito ao choro. Você chora, você lamenta, você tem suas dificuldades, você tem os seus problemas. Baruque, então, vai muito nos ensinar acerca de como Deus trata o nosso choro. Primeira coisa que nós aprendemos sobre o choro de Baruque é que o choro de Baruque, meus irmãos, foi ouvido por Deus. Olha agora o verso 2 de Jeremias 45. Olha o verso 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a você, Baruque. Preste atenção agora, queridos. A gente lê, às vezes isso passa rápido. Isso passa muito rápido. As profecias, elas não eram direcionadas a indivíduos. Só quando este era rei. Porque o rei representa a nação. Então, quando a profecia era direcionada para o rei Zedequias, é porque ele ali está representando a nação. Mas Baruque não era rei. Baruque não era príncipe. Baruque não era descendente do trono. Ele não estava na linhagem monárquica de Judá. Meus queridos, o livro de Jeremias agora dá uma pausa. Tem profecias para tudo. Depois aqui do 45, vai ter profecia contra o Egito, contra Moabe, contra Edom, contra vários povos. Mas aqui, meus queridos, nós vamos perceber uma coisa maravilhosa. Jeremias recebe um oráculo de Deus diferente. Porque naquela época, o próprio Deus determinou que a forma com que ele passaria as suas informações era por meio dos profetas. Então, em algum momento, Baruque orou, chorou e lamentou. Deus ouviu. Deus ouviu Baruque e manda Jeremias levar uma palavra especial, específica, com GPS para Baruque. Isso é maravilhoso, queridos, porque, volto a dizer, as profecias não tinham esse cunho, mas Deus precisava cuidar do coração de Baruque. Deus precisava pastorear Baruque. Deus precisava trabalhar o choro de Baruque.
E a primeira coisa que Deus queria que Baruque entendesse é: Deus ouve as nossas orações, os nossos choros. Meu irmão, minha irmã, quando você chora diante de Deus, Ele ouve. O seu choro não é em vão. A sua lamentação não é em vão. Nós temos um Deus, queridos, que está nos ouvindo. Um Deus que está atento. Observe o seguinte: para levar a mensagem para Baruque, Deus usou Jeremias. E hoje, como é que Ele envia a mensagem para nós? Por meio da sua palavra. É por meio dela que nós vamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E por meio da oração. Porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus, que se comunica com o nosso espírito. Então, quando você chora, preste atenção. Ore e preste atenção ao que o Espírito diz a você por meio do seu interior. Mas também preste atenção ao que a palavra do Senhor diz para você. Isso não vai ser, meu irmão, um versículo isolado. O que é que o Senhor tem para mim? Não. Você precisa ler a Bíblia, ter familiaridade com a Bíblia. Porque em um choro desse, você vai se lembrar de uma história, você vai se lembrar de uma passagem bíblica. O Espírito Santo, e aqui agora é maravilhoso, o Espírito Santo lhe direcionará a uma passagem das Escrituras. Mas se você não a leu, isso não vai acontecer. O Espírito vai trabalhar com aquilo que você tem. Isso era até com os profetas. Tem profetas que eram mais rebuscados, tinham uma cultura melhor. Outros já eram mais brutos, no sentido mais de não tão lapidados do ponto de vista da cultura. Deus usava o profeta de acordo com o que o profeta tinha. Uma coisa era Paulo escrever a carta de Paulo. Outra coisa era Pedro. Pedro era pescador. Paulo era um intelectual. Se você, meu irmão, não lê a Bíblia, não tem familiaridade com a Bíblia, o Espírito Santo não terá tantas opções de lhe direcionar o seu coração para aquilo que o Senhor tem a lhe dizer. Mas aí nós vamos perceber que Deus estava ouvindo o choro de Baruque. Olha o verso 3. Vou pegar o outro, porque esse aqui está me deixando rouco. Com uma qualidadezinha melhor. Beleza. Gente, olha o verso 3. Você disse. E aí Jeremias chega, leva a mensagem de Deus para Baruque e diz: Baruque, eu ouvi quando você disse: ai de mim. O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. O Senhor ouviu literalmente todas as palavras da oração, ou do lamento, ou daquele momento que Baruque teve com Deus. Então, meus queridos, o choro de Baruque, primeiro, foi ouvido por Deus, mas agora receba a profecia para nossas vidas. O choro de Baruque foi corrigido por Deus. Não é todo choro que você chora diante de Deus que vai ser um choro, digamos assim, que estará de acordo com a vontade do Senhor, não. Por vezes nós choramos e iremos ter a correção do Senhor. Aconteceu com Baruque. Olha o verso 4. Mas o Senhor manda-me lhe dizer: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei. Ele está dizendo, ele está ratificando, confirmando as profecias que o próprio Baruque relatou. Dizendo: Baruque, presta atenção, Baruque. Você está chorando, você está lamentando. Volta aí o verso 3. Você está dizendo, Baruque, que ai de você.
que o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Você está exausto de tanto gemer e não encontrou descanso. Para você, Baruque, a mensagem que eu tenho é essa. 4. Eu vou cumprir aquilo que eu disse que vou fazer. Judá pecou. O seu pecado é maior do que até as nações vizinhas. Esse povo está até oferecendo sacrifícios, seus filhos a Moloque. Eu não aguento mais. Eles não podem ver lugares altos que faz postes sagrados. Eles não podem ver templos profanos que vão lá e se prostituem. Eles têm todo tipo de deuses. Eles fazem incenso, queimam incenso a todo tipo de gente. Nós vimos aqui quinta-feira que Jeremias chegou a dizer para os exilados judeus no Egito: parem de oferecer incenso à rainha dos céus. E as mulheres chegaram e disseram: não, nós não vamos parar de fazer bolos e de queimar incenso a Ista, a rainha dos céus. Elas faziam bolo com o formato da rainha dos céus. Não é Shirá, não. Sabe por que eu lembrei de Shirá agora? É da nossa época aí, Alex. Era uma deusa forte, certo? E que era muito usada naquela época. E elas disseram: nós não vamos parar de adorar a Ista, a rainha dos céus. O povo obstinado, Deus disse: Baruque, eu destruirei o que edifiquei, que foi a nação de Israel. Eu vou arrancar o que plantei. Se eu vou cumprir isso, Baruque, agora a correção, verso 4, verso 5. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Eita! Eu achava que havia uma palavra de prosperidade. Não as busque, Baruque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Coloque aí, querido, esse mesmo versículo, na nova tradução na linguagem de hoje. NTLH. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Você procura... Não, NVT não. NTLH. Olha, será que você está querendo ser tratado de modo diferente, Baruque? Eita, meus irmãos. Olha que palavra dura. Deus disse: Baruque, vem cá, Baruque. Você é cidadão dessa nação, meu querido. O que essa nação faz, você também vai junto. Você precisa compreender que a desgraça que eu vou trazer a esta nação, ela vai recair sobre todos. Você quer ser tratado de maneira especial, porque é o escriba, o porta-voz, o secretário especial de Jeremias, é? A palavra não foi fraca, não. A palavra foi pesada, meus irmãos. Baruque, por algum motivo, e aí Deus sonda mentes e corações. O fato de Baruque dizer: estou cansado, estou gemendo. Deus compreendeu o que estava no coração de Baruque, e ele precisou cuidar, tratar, para que Baruque não se desviasse do caminho do Senhor. O Senhor vai dizer: Baruque, meu querido, eu vou trazer desgraça sobre toda a humanidade. E você quer ser tratado de modo diferente, especial? Não espere isso. Pode voltar lá na NVI. E agora volta ao versículo 3 de novo. Quando ele diz: olha, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto, tanto gemer, e não encontro descanso. Baruque queria, meus irmãos, um oásis no sertão do cativeiro da Babilônia. Ele queria uma fortaleza, algo diferente, que nem Jeremias vai ter.
Então o choro de Baruque foi corrigido. Então prestemos atenção, queridos, quando chorarmos, quando lamentarmos, quando colocarmos diante do Senhor nossas dificuldades, os nossos problemas, vamos meditar se nós não estamos querendo coisas especiais para nós, pelo fato de fazermos isso ou aquilo para Deus. Senhor, eu estou envolvido no ministério. Senhor, eu me desgasto no ministério dos embaixadores, ministério infantil. Senhor, eu me desgasto naquele ministério de música que tira o juízo. Não sei se é verdade não, Elias. E Senhor, está tendo aí essas dificuldades, Senhor. Isso não pode acontecer comigo. Esse choro, meu irmão, minha irmã, precisa ser avaliado por você mesmo, por você mesma. Até que ponto esse meu choro é um lamento genuíno ou é um choro porque eu estou querendo ser tratado de maneira especial? Há muitos irmãos que bebem dos profetas do nosso tempo, chega em casa, começa a chorar, porque não tem isso, não tem aquilo. Ah, Senhor, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, porque eu tenho que pegar bugio atalaia todos os dias. O Senhor vai dizer que, olha, cara, o bugio atalaia é lotado para todo mundo. Pode ser líder do Ministério do Louvor, pode ser pastor, pode ser missionário. Entrou, já era. E dê graças a mim, diz o Senhor, se você não for furtado. Percebe? Então, a gente precisa sempre olhar, Senhor, até que ponto o meu choro, o meu lamento, porque, queridos, prestemos atenção. Não é errado você pedir coisas a Deus. Senhor, está difícil. O errado, meus irmãos, é o lamento, porque, preste atenção, o lamento pode ser confundido com murmuração. Às vezes é difícil você distinguir o que é lamento e o que é murmuração. Ah, Senhor, todo mundo tem casa própria, menos eu. Ah, Senhor, todo mundo tem não sei o que, menos eu. Ah, Senhor, todo mundo tem a pele linda, menos eu. Ah, Senhor, todo mundo tem... Aí você começa a falar. Aí, crente, medite. Esse seu lamento tem fundamento? Esse seu lamento tem respaldo nas Escrituras? Ore, porque quando você orar e você buscar na palavra do Senhor respostas, você vai entender e vai dizer, Senhor, me perdoe, porque eu pedi e não consegui, porque eu pedi mal. Vocês pedem e não conseguem porque pedem mal, pedem para abastecer o seu próprio ventre, para abastecer o seu próprio egoísmo. Aí Cristo vai dizer, olha meu querido, não, esse seu choro precisa ser corrigido. Mas meus irmãos, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. O choro de Baruque foi ouvido por Deus, que mostra essa relação que nós temos com Deus, que quando choramos, que quando oramos, Deus ouve. Nem todo choro, ele tem respaldo, ele pode ser corrigido pelo Senhor em oração e por meio da palavra, e você deve, se for obediente ao Senhor, receber essa correção e agradecer a Deus. Mas também, meus irmãos, em terceiro e último lugar, o choro de Baruque foi consolado por Deus. Porque o Senhor é um Pai amoroso, é aquele Pai que corrige e consola ao mesmo tempo. Olha o verso 5, a parte final, olha, ele vai dizer, olha, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida, quer que você... Como é, menino? Escapar com vida onde quer que você vá. Meus irmãos,
Baruque se lamentou, Baruque chorou, foi ouvido por Deus, foi corrigido por Deus, mas ele recebeu o consolo do Senhor na sua vida. Agora observe o seguinte: o consolo do Senhor nem sempre é o que nós queríamos. Qual foi o consolo de Deus para Baruque? Baruque, olha, pelo menos a roupa do couro você vai ter. A vida lhe será preservada. É o consolo que eu lhe dou. Você não será destruído nem pela morte, nem pela espada, nem pela peste, nem pela fome. Para muitos crentes hoje vai dizer, tá, só isso? Meu querido, você não será morto nem pela espada, nem pela peste, nem pela fome. Sim, mas eu vou andar como andarilho, poderia dizer Baruque se ele fosse um cristão imaturo. Senhor, mas eu vou andar como andarilho. Eu não vou ter nem mais casa. Sabe aquele terreno que Jeremias me deu? Eu não vou nem poder plantar macaxeira nele. Eu vou para onde, Senhor? Para onde é que eu vou andar? Não, Senhor, isso não é consolo, não. Se Jeremias fosse um cristão imaturo, ele iria retrucar o consolo de Deus. Quando Deus diz, olha, oremos a oração modelo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para muitos cristãos, o pão nosso de cada dia não é nada. E o cristão lamenta porque não tem isso, porque não tem aquilo. E o cristão lamenta porque não tem uma roupa, não tem um tênis de marca. E o cristão lamenta, 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 lamenta e lamenta. E o Senhor nos ensina pela palavra do Senhor, que Ele ouve o nosso lamento, e Ele nos corrige pela sua palavra, quando esse lamento não tem respaldo nas Escrituras. E Ele nos convida a meditarmos e abraçarmos as promessas que Ele tem para nós, que são muitas, mas as promessas de Deus para nós, meus irmãos, para nós cristãos modernos, não é nada. Ele prometeu, lá em Mateus 6, observa as aves dos céus, não plantam nem colhem, todavia o Pai do céu as alimenta. Não se preocupe com o que é vez de comer e vestir. Tá, só isso. Eu quero ser príncipe e princesa do Senhor. Eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Eu quero deixar um legado. E o povo sai com essa noia. Mas Deus não prometeu nada disso. Ele disse, Baruque, a sua vida será preservada. Depois desses acontecimentos, Jeoaquim será levado para a Babilônia. No lugar, Nabucodonosor deixará Gedalias como governador. Nisso, um homem chamado Ismael, que tinha sangue real, vai conspirar contra Gedalias, vai matar Gedalias. O povo ficará com muito medo da retaliação de Nabucodonosor, e então vão perguntar a Jeremias qual é a vontade do Senhor. Jeremias consulta ao Senhor, e o Senhor diz, fique em Jerusalém, Nabucodonosor não os fará mal. Eles não acreditam em Jeremias, diz que isso é Baruque que está querendo influenciar Jeremias, e então decidem voltar para o Egito, e levam forçadamente Jeremias e Baruque. Passam o resto de suas vidas em uma terra estrangeira. Baruque, meus irmãos, e Jeremias não voltam para Jerusalém, porque a primeira deportação de retorno vai surgir uns 40 anos depois, e 70 anos para se cumprir, onde virá a maior deportação de retorno dos exilados. Então Baruque andará como andarilho, teve que aprender uma língua nova, a língua dos egípcios, língua esquisita, teve que andar numa terra que não conhecia, teve que viver em uma terra distante, trabalhar com as próprias mãos, provavelmente não pôde exercer a sua profissão de escriba, porque era escriba, versado na lei,
nas coisas relacionadas à lei. Teve que trabalhar, provavelmente, no Egito, com as próprias mãos, trabalho braçal, ser servente de pedreiro, para sobreviver. Mas tudo isso foi Deus preservando a vida de Baruque. Tudo isso foi Deus consolando a vida de Baruque. Meus irmãos, olhemos para o consolo do Senhor nas nossas vidas e não venhamos a lamentar por aquilo que não temos, mas vamos agradecer pelo que o Senhor já nos tem feito. O cristão imaturo, ele lamenta pelo que não tem, e não tem capacidade de agradecer pelo que já tem, pelo que Deus tem preservado. Meus irmãos, olha só o quanto o Senhor tem nos livrado de tantas coisas. Deus tem nos sustentado. Aqui não tem ninguém com fome. Não tomei café de manhã, porque não quis. Porque não quis, em geral aqui, porque não quis. Um bolachão, um pão, você teria condições, R$5, R$2 você compra 4 pães, 5 pães. Se não tiver isso, meu irmão, fale com a gente. O cristão não deve passar fome. Deus tem nos sustentado, tem nos dado o que nós precisamos. Agora, quando o seu choro, meu irmão, minha irmã, for real, quando o seu lamento for real, coloque diante do Senhor e saiba que o Senhor o ouvirá, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, é Ele que nos conduz, assim como Ele conduziu Baruque numa terra estrangeira, cheia de dificuldades, cheio de problemas. Ele conseguiu, porque o choro de Baruque durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão, porque nós sabemos que, como pessoas, nós passamos por dificuldades, choramos, assim como Baruque também chorou, mas nós queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor, porque por vezes o nosso lamento, o nosso choro, é por questões egoístas, porque nós somos imediatistas, muitas vezes consumistas, e lamentamos pelo que não temos, e isso nos cega, e nós muitas vezes não conseguimos enxergar o consolo do Senhor em nossas vidas, nos preservando as nossas vidas, nos dando pão de cada dia, nos dando o amor, o carinho de estarmos em uma família, nos dando uma igreja com a qual nós podemos estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Ajude-nos, Pai Santo, a olharmos para o Teu cuidado em nossas vidas, para reconhecermos aquilo que o Senhor tem feito em favor de cada um de nós. E retira de nós, Pai, todo o lamento que não está de acordo com a Tua vontade. Contudo, Pai Santo, sabemos que também nós choramos por coisas que de fato necessitamos e que precisamos do Teu consolo. E nós aprendemos, Pai, nesta manhã, que quando choramos, o Senhor ouve. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus conosco. Então, Pai, contempla o choro dos Teus servos e das Tuas servas. E assim como o Senhor usou Jeremias para trazer uma mensagem de consolo a Baruque, que também o Senhor use a Tua palavra, use, Pai Santo, outros irmãos em Cristo Jesus, use o Espírito Santo do Senhor para trazer a mensagem de consolo, de orientação e de cuidado para todos que passam por alguma dificuldade. E que pelo Teu imenso poder, assim como o Senhor preservou, Deus, poderosamente a vida de Baruque, diante de um contexto tão difícil, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, também venha em favor dos Teus servos e Tuas servas que choram e que procuram o Teu cuidado, que procuram o milagre do Senhor em diversas áreas da vida. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus que ama ajudar, ama atender os pedidos dos Teus filhos. E assim nós pedimos também, não em nosso nome, mas em nome
de Jesus, em nome dele que oramos. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo permaneça com o teu povo, a tua igreja aqui presente, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.